tutorial hoje da terceira parte, né, dos passos de uma mixagem. Hoje vamos falar sobre equilíbrio tonal na mixagem. Lembrando que esse termo ele é mais usado, né, mais comumente usado na masterização, que significa é aquele som que você, depois de masterizado, tem a mesma sonoridade entre vários reprodutores. Mas vamos usar esse mesmo termo hoje aqui na mixagem, que é equilíbrio tonal, quer dizer, um equilíbrio da mix. Nós vamos falar sobre esse equilíbrio preparando para a corretiva. Nesse tutorial de hoje veremos sobre a parte responsável pelo aspecto físico, né, da coisa, que é a parte que você ouve, que você sente a vibração quando você está de frente de uma caixa de alto-falante que está muito alta. Quem é o responsável por essa parte física? É o volume. Vamos ver como colocar volume nas peças de uma composição, e vamos ver a outra parte que tem a ver com o nosso cérebro, ou seja, quando nós sentimos sim o posicionamento de uma peça musical. Você bota o fone, ou você está de frente com uma caixa de som, você tem a ideia imaginativa de como está funcionando o que cria. Então essas duas forças, que é a física e a imaginária, que faz a gente ouvir o som que se torne bom, que é responsável por essa parte é o panorama. Lembrando também que, lógico, que entra os efeitos, como reverb, que afasta, levanta, como delay, e até o volume também tem a sua participação, que o volume também ele faz com que o som fique mais à frente ou mais atrás. Bom, estamos com a nossa DAW aberta, lembrando que esse processo serve para todas as DAWs. E antes de começarmos a falar sobre esse processo, eu vou falar dar uma dica. Aqueles que estão começando e não tem um bom entendimento sobre banda de frequência do instrumento, não tem assim, porque a experiência, você vai convivendo com áudio, você já tem assim, uma ideia, você sabe assim, o bumbo ele vai de X a X, dentro de uma frequência, ou a voz ela vai de tal, de X a Y. Então, para quem está começando, procura na internet tabela de frequência dos instrumentos musicais. Tem de vários tipos, umas mais completas, outras não, como eu vou dar um exemplo aqui, porque essa tabela ela te auxilia muito, e ela é até muito utilizada, que é uma coisa que seria até antiético se esse canal não fosse para estudante de áudio, né, para gente que estuda o áudio, né. Muitos produtores, as pessoas às vezes chegam num estúdio, vai gravar, o que acontece? As pessoas já tem aquela pré-produção dizendo as músicas, né? A música, a gente saber os instrumentos que vão entrar dentro daquela composição. E às vezes o produtor, ou quem está lá por trás do estúdio, ele fala assim: não, cara, ó, não vamos botar tantos instrumentos ou X instrumentos, porque já visando um problema de mascaramento lá na frente, de fase das frequências. Então existe essa preocupação de evitar, não é problema, evitar serviço, né, edições de imagem. Então ele quer para tornar o serviço da mixagem mais fácil. Ele fala o seguinte: ele olha a tabela de frequência e fala: olha, a voz masculina está aqui, ela geralmente começa em 100 e vai até 1K. Então com isso aqui você vai ver nos instrumentos que não se batem. Então serve como uma ajuda, apenas isso aqui, apenas como uma dica. Olha, a primeira coisa nós já fizemos, senhores, toda a parte, né, do primeiro que nós falamos no primeiro passo, que foi a limpeza. Já vimos todo aquele problema de tirar as correntes DC, os ruídos, os barulhos, né, que o barulho não tem nada a ver com ruído, são coisas ocasionais, e estamos aqui pronto. Logicamente que quando chegamos nessa parte, durante a gravação, nós já vamos estar aqui com o nome de todos os instrumentos para uma melhor edição, você saber localizar onde está o sax aqui, ó, já olho ali, já vejo. E às vezes, muitas vezes, pode botar até, para quem gosta da sua DAW, botar os ícones, ou não, mas o importante é ter o nome. Bom, tudo isso aqui, na verdade, tem o intuito de facilitar a vida. Geralmente, quando chega nessa parte, já tem um volume, porque conforme você vai gravando, logicamente, você vai botando um certo volume, né, para você poder ir ouvindo, e até os outros músicos que conforme vão tocando, poder entrar, senão fica o emaranhado, como eu vou tocar aqui, está aqui. Aqui, todas as tracks estão no mesmo volume. Dá até para ouvir, mas tá meio bagunçado. E não temos panorama de nada nessa parte. Então nós vamos iniciar fazendo o quê? Um primeiro panorama. Vamos fazer esse volume, vamos botar dentro da mixagem, será um primeiro, porque durante esse caminho, logicamente que nós vamos usar processos de compressão, equalização, né, corretiva e outros processos, logicamente que nós vamos ter que alterar certos volumes, embora certos panorama não, como é no caso do panorama da bateria, que geralmente vai ser esse mesmo, o do baixo,
da voz e dos instrumentos solo. Como nós vamos seguindo aqui, nós vamos entender isto melhor. Uma das primeiras coisas que se pode fazer, que vai ajudar-nos nesse processo, antes de começar a botar a mão no botão do pan e de volume, é tentar tirar as partes muda que não tem áudio dentro das tracks. Ou seja, por exemplo, aqui tem aqui, ó, vamos botar aqui. Então venho até aqui no processo, aplicar, remover o silêncio. Pronto. E vem fazendo esse processo com todas as tracks, como eu estou fazendo aqui, ó. Eu vou até selecionar, que senão ia demorar muito, podia selecionar todas e mandar fazer isso aqui. Eu vou pegar aqui de uma parte que vou mandar fazer o processo logo geral para adiantar o processo. Vamos lá. Pronto, tá vendo? Qual a finalidade de fazer isso? Porque quando você começar a botar o panorama, você já tem uma ideia da onde cruza os áudios, né? Então aqui vocês, quando fazem isso, vocês começam a ver onde cruza o áudio. Por exemplo, eu tô vendo que aqui, ó, os áudios se cruzam, aqui cruza com violino, quer dizer, a voz daqui cruza com o violino, que cruza aqui em cima com a guitarra solo. Para ver, quer dizer, o violino e a guitarra solo aqui, nesse caso, eu tenho que me preocupar com a parte de panorama, com o posicionamento para que os dois não se embolem. Então fica mais fácil para vocês verem, olha, onde pode acontecer problema. Você é aquela história, você já como fosse um gráfico, você está olhando, eu estou vendo aqui, aqui, ó, tem uma guitarra intro, quer dizer, uma guitarra solo que entra com outro órgão solo, que entra com sax solo e que entra com string. Então eu tenho 4 instrumentos, então essa é uma parte aqui, ó, problemática, já vou ter que me preocupar. Então você fazendo esse processo de remover o silêncio, já te dá essa possibilidade de ver aonde vai haver problemas. Então vamos começar então a ver nossa parte de volume. Vamos diminuir aqui, vamos entrar aqui. Vamos começar por aqui. Eu gosto de usar mais o mixer, porque eu acho melhor de trabalhar. Você pode também fazer pela track, abaixando lá. Então a primeira coisa que se começa, nós vamos começar a ver os instrumentos, as peças do instrumento dentro de uma música que contém maior energia. E aonde está a maior energia dentro do áudio? É onde? É nos graves. Então vamos começar com essa parte, que é essa parte aqui da energia. E ela não pode, e é uma parte problemática, que todos sabemos que é a parte do grave, ele costuma se embolar, né? Então vamos pegar o bumbo e vamos tocar. Vou ver aqui que já está lá em cima, tá? Se olha que aqui clipa, e eu tenho que saber que aqui eu não posso, vai entrar todo o instrumento ainda, então eu venho abaixo. O master que está aqui embaixo, não sei porquê, por algum problema. Vamos de novo. Lembrando que nós temos uma faixa preta aqui, que é bom começar por ela, que quando entrar os outros instrumentos, vai tender, né, a aumentar esse nível de som. E vamos pegar o baixo, vamos diminuir o som. Lembrando que o panorama desse som, como eu já falei, como é grave, ele tem que sair, como tem muita energia, ele tem que sair nas duas caixas. Por isso que é centralizado o bumbo, o baixo. São instrumentos usa frequências de grande potência, de grande energia. Então vamos ver como está se comportando os dois. Eu vejo aqui que eu escuto, eu estou escutando o baixo e estou escutando o bumbo sem que os dois se esteja atropelando. Então nesse caso aqui, nesse momento, senhores, você já tem que ter um papel para anotar. Falou, ó, porque na corretiva eu já ia corrigir, não ia corrigir agora, eu ia primeiro ver os problemas. Nós estamos aqui por análise, então não houve problema entre o bumbo, então não, eu vou fazer uma corretiva, lógico que vai ter para a gente cortar as frequências que esteja sobrando, no caso mais lá na corretiva, mas não há problema aqui de mascaramento entre o bumbo e o baixo. A seguir, os instrumentos centralizados vem a caixa, venho baixá-las. Aqui tem caixa e esteira, nesse caso dessa bateria. Muito bom. Vou vir agora, o que sobrou da bateria? Vamos vir agora nos overs, nos pratos, né? Vamos ver o hi-hat, botar ele a 40 para dar aquela, que é a parte da imaginação, né? A gente dá aquele deslocamento no 40. Vamos ligar. Vamos ligar todos os pratos, ver o que funciona. Nesse caso, vamos dar 40 inverso.
para que não embole demais o hi-hat e o prato, embora eles tenham equilíbrio dentro da frequência deles tonais, eles não são, o som é diferente um pouco. Vou baixar até o ponto que eu acho que tá, ó. Agora sim, eu vou ter que parar, vou até lá ver aonde entra, vou marcar aqui esses dois, aonde eles estão entrando para a gente correr. Vamos vir, eles entram, cadê? O over, esse over que entra só no fim da música, ó. No fim da música, e esse entra em alguma parte, né? Os dois entram só no fim da música aqui. Então vamos voltar lá no console. Vamos agora jogar para cá, já que esse bateu para cá, nós vamos jogar ele no inverso, né? Esse aqui, quando bateu, ele bate junto, então nós dividimos para dar aquela, como eu já falei, aquela tomada de estéreo de 180 graus. E faltou esse aqui, que eu não descobri ainda aonde ele tá. Vamos lá agora ver esse aqui, que ficou faltando da bateria. Vamos ver o 2. Dá uma olhada aqui, ele só entra aqui. Então, isso que é a importância aqui, senhor, se eu chegasse aqui naquela hora, tivesse feito isso aqui, eu removo silêncio, eu saberia de cara onde estava. Como eu não fiz, ver como eu perdi tempo para descobrir a importância de você remover o silêncio, e eu vou daqui a pouco falar também um outro motivo de fazer isso. Você de novo, ele bate junto com 4, então ele tem que vir cá ao inverso do 4. Nós podemos jogar ele um pouco mais longe para dar um efeito melhor, olha. Deixando ele um pouco mais longe. Agora vamos começar a regular o som. Já acabamos com o pan. Faltou os tons. Os tons, como só tem 2, nós vamos jogar o quê? A 70 para um lado, pode ser até 100, isso fica a gosto. Por quê? Mas alguns vão perguntar, poxa, mas o tom não é um som grave, mas temos que lembrar que esse grave do tom, ele é apenas momentâneo, ele bate e sai, ele não tem aquela energia de ficar como o bumbo, baixo, que permanece por muito tempo, ele bate e sai. Então vamos ver agora, aqui na parte que entra os tons, para nós vermos como ficou, cadê aqui o tom? Ó, como também eu não fiz no tom, ó, fica meio perdido, mas aqui dá pra ver, ó. Como ver, ficou dividido, um som bate de um lado e correndo para o outro lado. Faltou agora só acertar os volumes. A segunda parte agora que nós vamos se preocupar, senhores, já acabamos com bateria e baixo, que é a coluna dorsal da mixagem. Passaremos para o quê? Para os instrumentos base. Como não houve embolamento aqui, não houve problema nenhum, nós passaremos para os instrumentos base. Nessa parte, senhores, às vezes, muita gente, às vezes aqui, lá na frente, nós vamos ter que comprimir essa bateria e tal. Eu vou falar disso lá na frente. Poderia criar um subgrupo, já deixar pronto aqui, para depois evitar problema de ficar aumentando o volume lá na frente. Mas isso aqui é um assunto para frente, não vamos acelerar, vamos por parte. Seguindo, o que faz uma música? É a bateria abaixo, que é a coluna dorsal e a parte enérgica da música, que dá o ritmo. Depois vem o quê? A base harmônica, aquela parte que dá o fundo, o pano de fundo para a música, que é a base. Geralmente são instrumentos que tocam de início ao fim, eles são prolongados, como se pode ver aqui. Eu vou aqui tirar já a bateria aqui, que já não tem. Cuidado, como ó, é o caso da guitarra, ela vem de início ao fim, uma outra guitarra, temos aqui o piano e temos a voz. Então os instrumentos eu coloquei até por ordem da gente poder ir editando, ou seja, então comecei com a bateria e baixo, depois vim com os instrumentos base e assim por diante. Depois os instrumentos mais de solo, que faz complemento. Aqui nós temos um string base que deveria estar aqui em cima, porque fica melhor para a gente colocarmos o pan. Então aqui os instrumentos base geralmente dessa música são 2 guitarras, um piano LR que está com mão esquerda e direita, tem um string base. E vamos lá então botando as 2 guitarras e vamos continuar sucessivamente.
Aqui, senhores, nessa parte, o que nós vamos fazer? Vamos chegar a um contexto de guitarra, vamos botar 100 para um lado, já que é 2, 100 para o outro, e vamos ver primeiro o volume entre as duas. Olhando, senhores, para o meter, o pico máximo das duas, e o ouvido, as duas coisas, né? Quando já chegou a uma conclusão, você vai simplesmente juntar os dois e criar um grupo para que quando você mexer, crie um grupo, um novo grupo. Você pode botar aqui guitarra, que é a cor, vou deixar verde mesmo, poderia trocar a cor, vou deixar a cor verde, vou dar OK. E quando eu mexer agora, quando lá na frente eu vou ter que fazer alteração de volume, eu já não preciso mais me preocupar com o volume entre as duas, já está feito. A mesma coisa será feito com o piano. Então agora vamos ver todos os instrumentos que já foram feitos e vamos ver como se comporta. Eu não vou fazer, eu não sei se não daria tempo. Botei aqui em 80 porque na casa de 100 já temos a guitarra base. Para não ocupar, para distribuir melhor, a distribuição melhor, o que eu fiz? Deixei a guitarra 100, trouxe mais para cima o piano por ser até uma peça de um som mais grave. Quanto mais grave, mais próximo da borda, mais próximo do centro. Agora vou ver o piano entre os dois, como é que está aqui o volume. A mesma coisa, crio um grupo para o piano, um novo grupo, boto o piano e escolho uma outra cor, logicamente, amarela, OK, pronto. Como está comportando agora os dois instrumentos base? Com isso, ainda faltou aqui, vamos ver se falta, por aqui é mais fácil de ver, se falta algum. O piano, temos agora um instrumento base solto. Vamos agora olharmos para a master, ver como está até aqui. Nós vamos chegar até aqui e vermos como está o balanceamento. Vamos se preocupar com esse balanceamento, quer dizer, não pode estar o som, a não ser se esse caso você esteja fazendo uma mixagem que isso é proposital. Ou um desbalanceamento momentâneo, né, de um solo, ele desbalanceia, mas volta. Mas uma música, ela não pode, quer dizer, pode, como diz na música, nada é proibido, mas ficar com muito alto de um lado do fone, que ela fica assim, vai incomodar o ouvinte. Se for uma coisa momentânea, um solo que vai e volta, tudo bem. Mas se a pessoa, a música começa do início, lá do 00, lá até o final, os 4 minutos, 3 minutos de música desbalanceado, um lado baixinho, isso incomoda. Então vamos ver, ó. Existe não desbalanceamento, é momentâneo, mas na prática, até aqui tá indo bem. Olhando, o lado R tem mais potência, eu vou jogar então essa base mais, deslocar ela a 50%. Lembrando que eu aqui eu tenho que marcar que eu joguei 50% dessa base para cá, e quando entrar os outros instrumentos, vamos olhar agora aqui, o que acontece? Entra junto com a guitarra solo. Então a guitarra solo, nesse caso, eu já tenho que me preocupar agora com a guitarra solo. Joguei 50 para lá, embora como a guitarra é solo, ela vai ficar centralizada. Então vamos ver qual outro instrumento que entra. A voz, e entra um órgão quase junto com um órgão intro que está aqui, ó, ele entra junto. Nesse caso, esse órgão, vamos ver se ele está chegando até o final. Tá, ele pega, então, esse órgão
para a gente ter um perfeito balanceamento, que está aqui o órgão, vai ficar 50 ao inverso, L. Se aquele ficou 50 L para dar um balanceamento entre esses dois instrumentos. Nesse caso, já vi que o órgão está com um volume muito baixo, ou seja, eu vou ter que fazer uma compressão nele para aumentar o volume. Enquanto isso, eu posso dar um ganho. Nós vamos dar um ganho apenas para a gente poder fazer essa primeira parte. Vamos tentar acelerar o mais rápido possível. Aqui são duas guitarras que é introdutória. Vamos ver ela onde está, senão vai ficar muito longo para a gente... Ou seja, aqui tem o órgão, temos dois instrumentos. Temos o órgão, a guitarra intro que toca junto, mais um sax que está aqui embaixo e mais o string. Temos 4 instrumentos que temos que se preocupar melhor. Estão marcados aqui, esses 4 instrumentos. Vamos tirar esse aqui. Os instrumentos que se batem, a gente tem que ter aquela preocupação que tocam junto, que eu sei. Aqui temos 2 solos que entram junto, que é o sax e o violino. E vamos pegar então, fazer o quê? 20% para afastá-lo um pouco do centro, já que são 2, eles não se baterem. Ver o volume dos 2. Nesse caso, temos aqui o órgão que entrou junto com a guitarra introdutória, que eu vou fazer o quê? Jogo 50, que ele só serve apenas como uma cama melhorada. Já está começando a ter um corpo a música. Como esse vídeo já está ficando grande, vamos tentar acelerar o máximo então. No outro caso, faltou aqui o violão, se ele é solo, ele vai continuar no centro, né? Esse solo. Temos aqui um bel que ele não é solo, ele entra de vez em quando fazendo. Nesse caso, e temos um violino aqui, que nós temos que vermos o que ele, qual é o papel dele. Ele entra junto com a guitarra solo, então ele faz um papel junto com a guitarra solo, na verdade. Então vamos pegar a guitarra solo, os dois, é o mesmo processo, vocês vão ver, ó. A guitarra solo, que está no meio, nós vamos jogar 20%, porque aqui pode 20%, porque ela não bate, que eu já estive olhando lá, vi que não bate com os 20% desse aqui, esse aqui é um solo lá na frente, vem até o violino, 20 para L, 20 para R, já que são solo, não vamos afastar do centro, e vamos tocar. Já vi lá que essa guitarra aqui, que faltou esse pix aqui junto com coisa, jogo ele a 40, porque eu já vi lá que eles batem junto. E vou ver agora somente o volume. Vou baixar aqui um pouco, vamos colocar, para a gente terminar. Que algo já tinha feito. Bom, os backs, eu vi uma necessidade nos backs, tem que até já está com mais de 20 minutos, eu estava vendo tutorial. Os backs, botei os backs dobrado em 4 para um melhor equilíbrio, botando 100% os dois que eu sei que fazem parte de pares diferentes. O outro eu jogo a 80 e vamos chegarmos na posição. Deixa eu botar aqui na parte que entra os backs. Não tem saída. Criando, logicamente, vendo, teria que ver como está corrido a relação entre os dois, mas vamos supor, e criaria um grupo depois para os back. Eu vou aqui supor que aqui seja o volume, que já tenha visto isso. Ver que ainda há uma discrepância entre vozes, dessa coisa que eu teria que ver como está muito corrido aqui, apenas para vocês terem um entendimento. Então, o que eu fiz aqui com as guitarras, logo de início, é ver a relação das vozes para botar elas todas num volume, né, harmônico, um volume
normalizado entre todas as vozes, e aí sim você criaria aqui o grupo, né? E depois controlaria todos de uma vez só em cima do áudio. Entraria por último a voz, que aqui tem segunda e quarta voz. Esse assunto voz já foi dito lá naquele tutorial sobre tudo sobre voz, como mexer com a voz. Vou agora falar uma dica de uma coisa muito importante, que não deu tempo, que eu pensei que ia dar para falar disso mais tranquilamente, mas não deu. Um assunto que vê que é muito extenso e muito chato. E outra coisa, você tem que se preocupar, sempre, vocês vêm aqui e toca em mono, para ver como se está havendo algum problema de fase. Não tem saída. E ver os instrumentos que tem, se todos estão tocando sem que um suma, quando em conjunto em mono. Isso é uma técnica usada em todos os grandes estudos. Isso aí é a coisa que é padrão, é obrigatório. Você vê como está soando em mono. Não vai dar tempo aqui de eu explicar todos os motivos técnicos, mas façam isso, veja se está soando mono. O principal é saber isso, se está, porque em mono você tem a possibilidade de saber se um instrumento está escondendo o outro. Vê que não houve isso. E não esquecendo de olhar, de verificar como está o BPM da música em relação aos músicos, se estão tocando dentro do tempo, se está havendo atraso. Você vai usar o quê? O metômetro, vai ouvir, né? Se está tudo... O instrumento, guitarra, vamos tirar aqui, vamos ser o mais rápido possível, a gente tem que correr quanto tempo, vamos pegar aqui 2 guitarras base, vamos ver se está dando tempo, ó. Se não tiver, teria que usar o áudio, né? Apertaria A aqui, ó. Aqui apertaria A, seguiria aqui com o áudio snap, e como também já falamos disso lá, que teríamos que editar isso aqui puxando, né? Puxando para o local lá, idealizado para que tocasse dentro do timing, né? Dentro do tempo correto. É muito importante isso. Não como uma coisa, aquele absoluto perfeito. E, por fim, temos que ver se existe algum buraco, né? Se tem também, a gente tem que ver se dentro do espectro, se tem frequências que estão sobrando demais dentro dessas tracks. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos chegar, vamos botar, logicamente, um analisador. Vamos pegar aqui um rápido, qualquer o primeiro que eu encontrar de analisador. Achei um aqui. Abriu, vamos ver. Aqui eu só preciso do analisador. Vamos escutar a música. Tá correndo. Beleza. Tem um melhor que seria esse. Você aqui tem a ideia, né? Vamos botar ele de... Você tem frequência, vê que as frequências finais têm alguns buracos. Querendo dizer que eu poderia nessa música... Porque, olha, eu até peço desculpa, porque eu estou tentando fazer tutorial objetivo, rápido, mas é um tipo de assunto que ele requer mais, ele trava, né? A gente quer correr, mas deixa isso pra lá, vamos continuar. Então, senhores, o analisador, eles nos indica o que falta, o buraco. Vê que aqui não temos, aqui está faltando o quê? Como vê lá, grave. Ou seja, se botasse aqui para ajudar essa música, nessa hora a gente vemos isso. Se quisesse enriquecer mais um pouquinho, para ficar um pouco mais gostosa, eu poderia botar o quê? Como está faltando agudos finalzinho, como podemos ver aqui, o hi-hat aqui, ele funcionou muito pouco, como pode ouvir, ó. Ou aumentar o hi-hat aqui para ver o que aconteceria. Melhorou. Ou poderia usar um ganzá, né? Gravaria um e colocaria fazendo um loop, e isso daria mais um brilho. Por isso a importância, às vezes, de você ver primeiro essa parte, né? Pegar o espectrograma, ver o espectro da música, ver se falta. Ou não, às vezes você quer que ela fique assim mesmo, sem muito, ela mais calma. Mas aqui nessa música enriqueceria mais se tivesse um ganzá, né? Um pandeirinho ou qualquer coisa, um instrumento que usasse essa frequência, essa base de frequência. Então, quando você vê o analisador de espectro, você vê aqui tem de mais e aqui tem de menos. Vê que nós temos aqui a parte de grave. Ó.
Tá bem completa nessa música. O que ficou tá bem completadinha, o que ficou faltando lá, como vocês podem ver, é a parte de grave. Bom, senhores, e para terminar, outra parte importante, ver como tá, ó, correlação de fase. Ó, tem que ficar sempre positiva, se der negativa porque está errado, como tá vendo aqui, ó. Tá bem positiva. O campo estéreo está bem espalhado, como vocês podem ver, ó. Bem espalhado e sem problema de faseamento. Faltou falar algo, é muito corrido e se torna ruim. Aqui essa parte aqui está em vermelho porque a música ela está mixada, não está masterizada, está dizendo que ela está ruim. Isso aqui é um assunto que depois de nível nós vamos falar, isso aqui é mais para masterização. Bom, senhores, dito isso, eu quero agradecer a todos aqueles que têm feito, assim, ajudado, né, a divulgar o trabalho, né, de áudio, essa coisa da gente tentar melhorar o áudio, compartilhando, as pessoas que estão mandando seus e-mails com incentivo, as pessoas que estão se inscrevendo. Olha, esse canal é para vocês, qualquer dúvida, mandem, olha, eu estou à disposição, sempre que eu tiver o tempo, eu não vou deixar de mandar. E que Deus abençoe a todos e até o próximo tutorial.